graça e a paz de Jesus seja com a sua vida, a sua casa, a sua família mais uma vez, neste dia que o Senhor nos concede para vivermos na sua presença. Quero deixar um texto que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Espírito Santo possa ministrar a mim e a sua vida através desta palavra. Queridos, eu quero deixar como tema desta mensagem convite, confissão e restauração. 3 palavras vão formar o tema da nossa mensagem: convite, confissão e restauração. É exatamente isso que nós vemos nesta história deste homem chamado Zaqueu. Jesus, nas suas caminhadas, nas suas andanças dentro do propósito do Pai, se encontra um dia com este homem. Este homem se encontra com Jesus. Jesus está passando por Jericó, e segundo o texto, havia um homem chamado Zaqueu. Ele era um dos chefes dos publicanos. Os publicanos eram pessoas que serviam a Roma, mesmo sendo judeus, e eles eram muito mal vistos porque eles cobravam os impostos que Roma colocava como um jugo sobre os judeus. E mais do que isso, eles eram, na sua grande maioria, homens corrompidos e corruptos. Eles, além de cobrarem o imposto que Roma determinava, eles cobravam a mais. Então, eram pessoas muito mal vistas pelos seus próprios irmãos judeus. Mas este homem Zaqueu um dia fica sabendo que Jesus está passando por onde ele estava, e ele determina-se em ver Jesus. E isso aconteceu. Em acontecendo tudo isso, a vida deste homem foi transformada. E a transformação de Zaqueu se dá justamente neste processo. Em primeiro lugar, houve um convite. E o convite foi feito por Cristo. Jesus está passando e este homem subiu numa árvore para ver a Jesus. E é Jesus quem diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar na sua casa. Eu quero dizer a você que Jesus também faz um convite para você nesse dia, nesse momento em que você está ouvindo esta mensagem. Há um convite de Jesus. O próprio Cristo diz: não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. E Ele, na eternidade, nos conhecendo, sabendo quem somos, nos criando, porque Ele é o Criador de todas as coisas, num determinado momento da nossa vida, e talvez seja esse o momento em que Jesus esteja chamando você, para que Ele possa entrar na sua vida, para que Ele possa entrar na sua casa, para que Ele possa entrar na sua história. Querido, não somos nós que escolhemos a Ele, não somos nós que simplesmente tomamos uma decisão. Mas se assim o fazemos, é porque Cristo de antemão nos escolheu. Ele nos amou, Ele nos ama e nos chama, como chamou a Zaqueu. E Ele diz para mim e para você, da mesma forma que falou para Zaqueu: desce depressa. O convite é urgente, é imediato, é para agora, não é para daqui a pouco, não é para amanhã, mas é agora. Jesus está dizendo: desça de onde você está. Saia da condição em que você se encontra, da posição em que você se encontra. Talvez você tenha se colocado nessa posição, mas Ele faz um convite para você. Desce,
para que eu possa entrar na sua casa. É exatamente esse convite que Jesus faz para você que está ouvindo essa mensagem. Eu não sei onde você se encontra, não sei qual a realidade que você está, mas esse Cristo que está aqui é o mesmo Cristo que está aí. Ele está passando por onde você está. E se houver um desejo no seu coração, como havia no coração de Zaqueu, eu quero dizer a você, Jesus entra na sua vida e muda a sua história. Mas em segundo lugar, a vida de Zaqueu foi transformada. Esse processo do convite, da confissão e da restauração tem um segundo momento que é justamente a questão da confissão. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e num determinado momento, mesmo sendo criticado pelas pessoas que estavam ali próximas, como o texto mesmo diz, porque Zaqueu não era um homem bem-quisto, não era um homem bem visto, justamente pelo que já dissemos. Ele era chefe dos publicanos. Ele provavelmente era um homem muito abastado financeiramente e muito provavelmente como fruto da sua corrupção. Mas este homem, quando Jesus está dentro da casa dele, ele, num determinado momento ele se vira para Jesus e diz assim: Senhor, eu decido, eu tomo uma decisão de dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou devolver 4 vezes mais, porque assim dizia a lei. O que significa isso, querido? Quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos uma convicção da nossa verdadeira condição, da nossa realidade. Há um senso de realidade que aflora dentro de nós. É o que aconteceu com Zaqueu. Por que confissão? Porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem, estão afastados da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus e necessitam do perdão de Deus. Depois desse convite aceito, há uma convicção de pecado. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos conhecer a nossa verdadeira condição. Não há ser humano que não seja pecador. E é interessante que não foi ninguém que disse para Zaqueu: olha, Zaqueu, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que confessar os seus pecados, você tem que deixar essa sua vida. Quando nós estamos diante de Jesus, e é isso que nós precisamos entender, que o que vai transformar a nossa vida é nós estarmos diante de Jesus, de Cristo, da sua presença e da sua palavra. É isso que vai mudar a nossa história. Zaqueu, diante dessa realidade, diante de Cristo, ele sente dentro de si a necessidade de confessar o seu pecado e mudar a sua vida. Porque a verdadeira transformação, ela é evidenciada através dos nossos atos. Ele não diz só simplesmente que estava arrependido, mas ele diz: Senhor, a partir de hoje, eu vou repartir o que eu tenho e eu vou restituir aqueles que eu defraudei. Querido, há necessidade de confissão de pecados. Há necessidade de um arrependimento, mas nós só vamos ter essa verdadeira convicção, essa real condição em que nós nos encontramos. Todos os homens, não se esqueça disso, não é um, não é outro. O parâmetro não é alguém que está numa vida de marginalidade, o parâmetro é a pessoa de Cristo, que é santo. Quando nós nos encontramos diante da presença dele, nós vamos ver a nossa miséria e a necessidade da confissão dos nossos pecados. E aí, em terceiro lugar, acontece então a restauração da vida de Zaqueu e da vida de todos aqueles que, ao receberem o convite de Cristo, ao entenderem a sua condição e reconhecerem o seu pecado e confessarem, vão experimentar da restauração. E a restauração não é simplesmente a resolução de um problema financeiro, de ordem física, de um relacionamento ou qualquer outra coisa relacionada a este mundo ou a este tempo em que vivemos. Mas esta restauração diz respeito à nossa vida eterna. Jesus diz aqui: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar aquele que estava perdido. Tenho uma boa notícia para você. Jesus veio me buscar, eu que estava perdido, você que se encontrava perdido. Talvez você se encontre perdido ainda hoje, mas há uma solução para você, há uma nova vida para você, há uma vida eterna preparada e prometida para todos aqueles que têm Cristo na sua vida, que aceitam esse convite de Cristo, que abrem a sua vida para que Ele transforme a sua história, confessam os seus pecados, reconhecem o seu estilo de vida e desejam uma novidade de vida na presença de Cristo. Há uma restauração para você nesse dia. Eu gostaria de orar com você.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nós te damos graças por essa história da vida de Zaqueu, que representa a vida de muitos de nós. A minha vida, Senhor, é representada através da vida deste homem. Nós perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas um dia o Senhor se revelou a nós. Pai, que esta mesma revelação se dê na vida daqueles que estão ouvindo esta mensagem agora. E eles possam ser tocados, impactados e transformados mediante o convite, mediante a confissão dos seus pecados, para que experimentem de uma restauração e a esperança de uma vida eterna com o Senhor. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro.